Confinados é a série de mensagens que nós estamos ministrando durante esse tempo. Não precisa nem dizer por quê. Não é à toa que você está participando da nossa primeira celebração online, às 8 horas da manhã, lembrando que às 20 horas teremos outra lá na Catedral. E por que estamos online? Por causa dessa fase de isolamento social. A quarentena está nos levando a uma espécie de confinamento. E nós estamos na Bíblia refletindo em cima de pessoas que passaram por situações também de confinamento, isolamento social, como domingo passado a gente aprendeu com Daniel na Cova dos Leões, ele que foi talvez um dos piores confinamentos da história, mas nós aprendemos com Daniel como se portar ou o que fazer para podermos vencer na perspectiva do céu, sobre o que a palavra de Deus nos ensina. E hoje nós daremos continuidade, falando sobre mais um confinamento. Hoje eu quero falar sobre o isolamento social de um profeta chamado Elias. Você sabe que Elias também esteve em confinamentos durante a sua vida? Como é que está a sua vibe nessa época de quarentena? Como é que você está desfrutando, vivendo desses dias? Aproveitando para descansar ou produzindo muito? Ou descansando para produzir? Você já começou novos hábitos na sua casa, com a sua família? Você tem lido mais? Você tem procurado iniciar algumas ações que vão trazer benefícios para a sua vida depois da quarentena? Nós entendemos que confinamentos na história nos leva a grandes lições. Eu sei que a Bolsa de Valores está um pânico. Eu sei que o dólar subiu. Eu sei que a crise parece se estabelecer de forma global. A economia está fragilizada. Mas a minha pergunta é, e você como está? Se nós entendermos que, como cristãos, nós vivemos pela fé, nós não permitiremos que nada venha nos abalar. Ou você é daqueles que tem fé de porcelana e diante de qualquer situação se abala, desiste, nega. Nós vamos iniciar hoje essa palavra relembrando a você o conceito de fé que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. O texto sagrado nos diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá convicção das coisas que nós não vemos. Qual é a realidade daquilo que você espera? O que é que você tem visto durante essa época? Apenas os noticiários que a cada dia jogam verdadeiras granadas na nossa sala, no nosso quarto, através da TV? Situações que parecem nos deixar ainda mais em pânico? Que tal você começar a pensar que pela fé você precisa entender que Deus tem uma outra perspectiva para nós? E hoje, a partir da vida do profeta Elias, nós vamos então aprender sim, como nos posicionar em meio aos confinamentos da história. Hoje essas lições é para você que está conectado conosco no Anglicana Comunhão ou no site anglicanocomunhão.com ou através do nosso Instagram. Você hoje vai receber lições preciosas que vêm diretamente do coração de Deus para o seu coração. Então agora, comece a preparar o seu coração, porque Deus tem palavra poderosa para você, para a sua casa, para a sua família, para esse tempo em que você está vivendo na história. Mas antes de compartilhar lições preciosas da parte do profeta Elias para a minha e para a sua vida, que tal nós oramos nesse momento? Por favor, desfaça-se agora de toda distração. Por favor, se desconecte do WhatsApp, de qualquer uma outra mídia social, que não seja essa, em que você vai agora ouvir a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia impressa em casa, por favor, abra, fique com ela em mãos, para que você receba tudo aquilo que Deus preparou para você. Não saia dessa transmissão, porque durante esse tempo aqui, você será fortemente ministrado e você precisa receber tudo que Deus preparou para você no dia de hoje. Você recebe? Então estenda suas mãos assim e receba essa palavra profética. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo que está conectado conosco, através do Instagram, do YouTube, da Anglicana Comunhão. Eu te louvo pela família que hoje, no dia do Senhor, se reúne para receber a poderosa palavra do céu. Eu te peço nessa manhã, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém, amém, amém. Então, mesmo confinado, eu posso, em primeiro lugar,
Confiar que Deus está no controle. Eu vou repetir. Confiar que Deus está no controle. Eu sei que em momentos de confinamento, essa quarentena, parece que tudo está nas mãos do Covid-19. Parece que a direção da vida ou o controle está nas mãos dos meios de comunicação. Mas eu e você precisamos colocar as nossas vidas nas mãos do Pai, confiar que Ele tudo pode, que Ele tudo faz e que Ele está à frente da nossa vida. Quando nós vivemos momentos de tormenta, a nossa fé não pode ser abalada. Nós não podemos ficar diante das situações temerosos, com medo. Ainda que o temor venha, não se deixe dominar pelo medo. Confie no Senhor. Confiar no Senhor é não confiar no humano, é não confiar no natural, é não confiar nas aparências, é não confiar na comunicação externa. Confiar no Senhor é confiar no sobrenatural, é confiar que Ele intervém, é confiar que Ele está com a caneta, Ele escreve, é Ele quem bota o ponto final, Ele é o nosso Deus. Aleluia! Então confie nele. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, porque Ele é o Criador, Ele é o Pai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus. A melhor maneira de você confiar em Deus, é você lembrar de todos os feitos que Ele fez no passado, e que Ele continua fazendo, e que Ele ainda vai fazer muito mais, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre. Deus, Ele sempre leva o seu povo a levantar memoriais, para lembrar de situações específicas em que Ele interviu na história da humanidade. A cruz do Calvário foi o maior de todos os memoriais. É o memorial da vitória, é o memorial da certeza de que até a morte foi vencida e que eu e você temos vida abundante, vida eterna, salvação para a glória de Deus. Então confie no Senhor. Deus nunca perdeu o controle. Veja no episódio do profeta Elias. O texto sagrado, lido hoje pela postulante Jaque, nos diz no versículo de número 1 de 1 Reis, capítulo 17. Por favor, abra sua Bíblia em casa e acompanhe comigo. Elias disse ao rei Acabe, olha que mensagem forte. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Veja que confiança Elias tinha em Deus. Elias não confiava no rei Acabe, Elias não confiava nas situações, nas circunstâncias, Elias não ficava esperando pelo vizinho, Elias não ficava esperando pelo governo. Elias, ele entendia que a vida estava no controle de Deus, e que era Deus quem dava a direção. Elias entendeu o que o Senhor estava falando para ele, e confiou na sua palavra. Tanto é que ele chega para o rei e diz, olha, não tem mais comida, não tem mais nada, a partir de agora vai ser um período de confinamento total, é uma quarentena total, não é um isolamentozinho social não. E a gente percebe que Elias, ele confiava em Deus, ele compreendeu a direção de Deus, ele falou para Acabe, escute isso, se você está aflito depois de um mês de confinamento, ou por causa desse isolamento social, eu tenho notícias para você, da parte do Senhor, é diferente das que você está assistindo na televisão, é diferente do pânico que estão estabelecendo, em cima de números, e muitas vezes fazendo flexibilização, ou joguinho com estatísticas, para que você simplesmente se deixe levar. Escuta o que eu tenho para dizer, nossa vida está no controle de Deus, Ele sabe todas as coisas, e Ele tem cuidado de nós. Essa é a notícia que você precisa guardar no seu coração. Ainda que possa parecer tudo perdido, ainda que a tempestade pareça naufragar o barco, Deus está no controle. Ainda que você esteja passando por um momento de turbulência na vida, perdeu o emprego talvez você agora está me assistindo e pensando, o que é que eu vou almoçar? Talvez você esteja pensando agora nos venezuelanos, nos moradores de rua, nas pessoas que estão vivendo uma situação mais difícil, e isso está te afligindo. Escute, Deus está no controle, Ele tem levantado a sua igreja, Ele tem levantado o seu povo, Ele tem levantado pessoas para levar o alimento, para levar a esperança, para intervir na história, para mudar completamente tudo o que está acontecendo, porque Deus, Ele está no controle. Quando eu estou confinado, eu posso me desesperar ou confiar
que Deus está no controle. Segundo lugar, mesmo confinado, eu posso acreditar que Deus me guia. Escute isso. Ele não apenas está no controle, Ele dá a direção. Ele não apenas está com a direção na mão, mas Ele vai te guiar para o seu destino desejado. É profético isso. Escute, eu sei que em meio a essa pandemia global, você até tem confiado em Deus, mas a minha pergunta é, sua vida está sendo guiada por Ele? Isso mesmo, uma vida guiada por Deus é uma vida de obediência. É uma vida que está conectada com o céu e que entende que muitas vezes as direções do céu são opostas às direções da terra. Eu vou dar um exemplo clássico e básico. A direção da terra é poupe, economize. A direção do céu é dê, seja generoso, abençoe. Você percebe que há um conflito muito grande? É interessante porque se Jesus fosse dar aula hoje nas faculdades de ciências contábeis, certamente Jesus ele seria demitido, porque a sua contabilidade é dê e vos será dado. Como assim? E ele fala de boa medida, calcada, recalcada, sacudida e transbordante. Como assim você recebe se você dá? Isso não faz lógica na matemática, porque se eu dou é subtração. Subtração eu perco. Como ao subtrair eu multiplico? Essa é a direção do céu. E você não pode cruzar os braços quando é de braços abertos que você pode simplesmente abraçar novas causas, já que a gente não pode se abraçar nesse momento. Nós precisamos entender que confiar em Deus nos leva a um segundo estágio, que é entregar a direção nas mãos dele. É interessante porque Deus às vezes diz, vá para o leste e você quer ir para o oeste. Deus diz, vai para o norte e você quer ir para o sul. Deus disse a Jonas, vai lá para Nínive e ele foi para Tarsis. E quantas vezes eu e você não temos feito exatamente a mesma coisa? Qual lugar que Deus está te enviando? Deus não enviou Elias para Orlando, o lugar das diversões. Deus não enviou Elias para Veneza, o lugar com suas gôndolas românticas, ou para Paris, com aqueles cafés charmosos na Champs-Élysées. Não. Deus não enviou Elias para esses lugares paradisíacos. Deus deu uma direção muito específica para Elias. E é interessante porque Elias, ele foi enviado para Jerusalém, não uma Samaria, onde era confortável, de jeito nenhum. Era um lugar ermo, próximo a um riacho insignificante, e isso muitas vezes intriga muita gente. Por que Deus não me manda para o lugar que eu gostaria de ir? Por que Deus não me manda para Orlando? Por que Deus não me manda para Londres? Por que Deus não me manda para Barcelona ou para Fernando de Noronha? Deus ele vai nos enviar para onde Ele tiver planos proféticos para a nossa vida. Durante essa quarentena, em meio à verdadeira pandemia global, nesse momento de isolamento social, Deus está te enviando a lugares que você nem imaginava. Deus está te dando possibilidades. Por meio da palavra Ele está te dizendo, eu tenho um leste para você, eu tenho uma direção específica para você. Basta que você tome posse, não apenas ouça e coloque no seu coração. Esteja pronto agora a viver a direção de Deus para a sua vida. Vamos ver o profeta Elias? Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 e 3. Então o Senhor disse a Elias, vá para o leste. Repita, leste. Para onde Deus mandou Elias ir? Para o leste. Esconda-se. Ora, como assim eu vou para um lugar que eu tenho que me esconder? É isolamento social, filho. Junto a um riacho de Querite, que fica a leste do Rio Jordão. Uau! Rio Jordão, riacho de Querite. Deixa eu te dizer, o riacho de Querite era um córrego daquele que está quase acabando, igualzinho do sertão, não agora que está tendo chuva, louvado seja Deus, mas era a leste do Rio Jordão, não era no Rio Jordão. Era um córrego, um negócio assim, no meio do deserto. Eu não sei o deserto que você está passando, eu não sei qual é o riacho que você está enfrentando, eu não sei qual é o leste que você está caminhando, mas se é para o leste que Deus mandou você ir, vá, confie no Senhor, Ele tem a direção, Ele está no comando. Você está brincando? Não brinque com Deus, não brinque de Deus, não brinque de ser Deus, porque você vai se frustrar. É cansativo demais querer ter o domínio de todas as coisas, quando nós já temos um Criador que criou, que cuidou,
e que tem toda a história. Ele é o onipotente. É só Ele que pode todas as coisas. Deixa eu te dizer mais, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E Ele é onipresente. Ele estará em todos os lugares quando você precisar. Eu conheço muito bem esse lugar em que Elias estava. Eu estive lá em 2018 agora, novamente. E sabe o que é que eu percebo lá? Eu percebi lá um riacho minúsculo, em alguns momentos do ano fica até seco. E ainda teve que ficar escondido. Você sabe o que é ter que se esconder no deserto? Eu quero que você pense agora no sol causticante. Você em casa, nesse isolamento, ainda tem um ventilador. Elias não tinha ventilador nenhum. Você ainda tem um Netflix. Elias não tinha Netflix nenhum. Você ainda tem, talvez, algumas pessoas da família. Você ainda tem, talvez, a internet. Você tem ainda as mídias sociais. Você tem ainda livros para ler. Elias não tinha nada disso. Mas ele obedeceu, ele confiou, ele seguiu a direção de Deus. Em momentos de confinamento, aprenda essa lição. Quando nós confiamos em Deus, nós seguimos a direção de Deus. Ainda que eu não goste, ainda que o leste seja o último lugar que eu queira ir, quando o Senhor mandar você ir para um lugar, obedeça e você verá a ação de Deus. Deus guia você, inclusive em meio aos confinamentos da vida. Apenas tenha calma, creia. Siga em frente e confie que Deus está com você. Mesmo confinado, eu posso, em primeiro lugar, confiar que Deus está no controle. Segundo lugar, acreditar que Deus me guia. Terceiro, mesmo confinado, eu posso viver na certeza que Deus me supre. A palavra agora é suprimento. Escute, confie, siga a direção e creia. Deus tem suprimento. Ele é o seu suprimento. Ele vai entrar, Ele vai intervir, Ele vai marcar o gol, Ele vai mudar o placar, Ele vai mudar a sua história. Perceba uma coisa que as bênçãos de Deus estão ligadas à obediência daqueles que recebem. Você percebe que na história, todas as vezes que as pessoas, os profetas, os personagens bíblicos fugiram de Deus, desobedeceram a Deus, amargaram a derrota de quererem viver como se fossem deuses. E quando nós entendemos e confiamos e seguimos o suprimento, a resposta, o milagre, o sobrenatural de Deus, ele acontece. Porque assim aconteceu na vida de grandes homens e mulheres de Deus. Em meio a esse confinamento, pare de ficar olhando a crise, a economia, o extrato bancário, a situação, a dor, a luta, quantas pessoas foram contagiadas, quantos já morreram na sua cidade. Pare de ficar procurando informação de amigos e colocando no Google e tal, e quantas pessoas, pare com isso. O suprimento vai vir do céu quando você obedecer à direção de Deus. E a direção dele é que sua mente tem que ser a mente de Cristo. É que nós devemos encher a nossa mente com aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos compreender, de acordo com a palavra, que Deus tem suprimento. Há uma música na Bethel Church, que nós vamos hoje, inclusive, cantar aqui no final, que em um determinado ponto diz mais ou menos assim: ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Você crê nisso? Ainda que você não esteja percebendo, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, saiba disso, Deus está trabalhando ao seu favor. O texto sagrado no versículo 5 e 6 de 1 Reis, capítulo 17, nos diz: Elias fez o que o Senhor ordenou. Vou repetir, Elias fez o que o Senhor ordenou, ele obedeceu. E acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão, e os corvos que traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água daquele riacho. Olha que luxo, gente. Elias tinha todo dia garçom, os garçons que eram os corvos, que traziam pão. Corvo lembra morte. O nosso Deus é aquele que pega até o símbolo da morte para transformar em vida, em vitória, em provisão. A pergunta hoje é aquela: quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão? E está quentinho, e vem diretamente do céu. Os corvos receberam palavra de direção de Deus para trazer pão todo dia para Elias.
Tinha dia que era com queijo, tinha dia que era com presunto, tinha dia que era com requeijão, brincadeirinha. Mas todo dia ele recebia o pão. Todo dia tinha provisão. Escuta o que eu tenho para te dizer. Deus vai levantar pessoas que você não imagina para trazer provisão sobre sua vida. Nem você vai acreditar que o seu vizinho, que o seu pai, que aquele amigo que não crê em quem você crê, ele será usado como instrumento de Deus para trazer provisão na sua vida. Você verá portas se abrindo de onde você nunca imaginou, porque esse é o nosso Deus do sobrenatural, que opera milagres de onde a gente menos imagina. Era pão todo dia. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de milagres. E ainda que você esteja confinado, no isolamento, diante de uma pandemia, agora em casa sem poder vir para a igreja, nos abraçar, nós não estamos podendo ter esse tempo. Escute isso. Deus, ele continua sendo Deus, sendo fiel, sendo justo e intervindo na vida. Esse é o nosso Jeová Jireh, é o Deus da provisão, que quer entrar na sua casa, quer estabelecer ordem em meio ao caos que tem se instalado talvez no seu dia a dia. Se você continuar a leitura de 1 Reis, capítulo 17, você verá que a provisão de Deus chegou na vida de Elias, até que em um dado momento acabou a água do riacho, e Deus disse a Elias que fosse para um lugar específico, e lá ele ia encontrar uma viúva, e que ele fizesse nessa viúva exatamente o que Deus mandasse ele fazer. E Elias, para variar, ele foi obediente. E ele foi até esse lugar, encontrou a viúva, tirando ali alguns galhos para fazer uma fogueira. E ele chega para aquela mulher, a viúva de Sarepta. E ele pede água para aquela mulher. E a mulher se prontificou a buscar água e ele disse, por favor, me traga comida também que eu estou com fome. Elias estava acostumado a todo dia, os corvos traziam comida para ele. E ele agora estava com fome, os corvos não estavam mais ali, não tinha mais a água, Deus mandou ele sair. E aquela mulher olha para ele, o texto sagrado diz assim, eu não tenho o que comer, a não ser um pouquinho, que eu vou agora preparar para mim e para o meu filho, e depois eu vou morrer de fome. Veja que desespero aquela mulher estava. Eu tenho certeza que em meio a essa pandemia, nesse isolamento social, tem muita gente agora me assistindo, exatamente como essa viúva. Eu não sei como é que vai ser amanhã, eu vou morrer de fome, a minha família, eu vou entrar em crise, eu vou ter que entregar tudo, eu não sei. Tem muita gente que está exatamente como essa mulher. Mas lembre-se que Elias, ele conhecia o Deus da provisão. Ele poderia ter dito para aquela mulher, minha filha, você não tem noção. Eu todo dia recebia de corvo, pãozinho quentinho, e tinha água para mim todo dia. Mas aí o que é que a Bíblia nos diz? Que Elias disse assim, pegue o que você tem, traga primeiro um bolo para eu comer, e depois você vai comer. Eu não sei não, mas pode parecer um negócio meio arrogante nesse momento. Mas o que Elias estava fazendo era provando a fé daquela mulher, para que ela confiasse em Deus, para que ela seguisse a direção de Deus, para que ela recebesse a provisão. E não é que aquela mulher confiou? E não é que aquela mulher obedeceu? E não é que aquela mulher fez exatamente como o profeta pediu? Ela preparou e primeiro deu ao profeta de Deus. Aprenda a dar primazia, a dar honra a quem é necessária. E aí você precisa continuar lendo o texto sagrado. Porque a Bíblia nos diz que o profeta mandou ela pegar o máximo de vasilhas e se preparar para a grande provisão. E veio. Todas as vasilhas foram cheias de azeite. E o texto sagrado nos diz que todos os dias aquela mulher tinha um azeite e tinha um pão. Deus vai enviar a provisão todo dia, como enviou para aquela viúva, vai enviar para você também. Ainda que você não creia, ainda que você não entenda, ainda que você tenha medo, ainda que você esteja sem saber, basta você confiar, basta você seguir, basta você entender. Deus tem a provisão para você. Mas talvez ainda seja possível que você me assistindo agora esteja pensando assim, bispo, eu não estou como o profeta Elias, eu não estou como o senhor, eu não estou vivendo assim, eu estou duvidando, eu estou reclamando, eu estou lamentando, eu estou me lastimando. O texto sagrado termina, 1 Reis 17, dizendo que depois de um tempo, a filha daquela viúva de Sarepta, o filho daquela viúva de Sarepta, ele morre e vem a óbito. E aquela mulher chega e diz, para que você veio aqui? Para descobrir o meu pecado? Por que você veio aqui? Para que meu filho morresse? E Elias faz, assim, uma oração
que talvez eu e você estejamos fazendo nesses dias de isolamento social. 1 Reis 17, verso 20, ele diz: por que trouxeste desgraça a essa viúva que me recebeu em seu lar? Talvez você esteja exatamente como Elias agora, perguntando a Deus: Senhor, por que tanto sofrimento em meio a essa quarentena? Senhor, por que eu estou sentindo tanta fome? Por que eu não estou vendo a provisão? Por que eu não estou vendo? Deus, Ele entende suas limitações. Deus, Ele conhece a nossa humanidade. Ele sabe dos nossos limites. Ele entende nossas emoções. E ainda que você esteja assim, questionando, se perguntando, ou talvez até colocando Deus contra a parede, saiba que Ele é Pai, que Ele ama, Ele te ama, Ele é misericordioso, e hoje Ele vem ao teu favor. Esse eventual vacilo não impedirá que as promessas de Deus se cumpram na vida de Elias, da viúva de Sarepta, na minha e na sua vida. Porque, como disse o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra em tua vida, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos confinados, mas continuamos crendo num Deus em que a gente pode confiar, que nos dá direção e que traz o suprimento diário. Você recebe essa palavra?